Pessoal, primeiro peço desculpas aí, mas é porque eu estava dando aula, vocês estão vendo que eu estou numa sala de aula, eu estou dando aula para pessoal preparatório aí para o exame de ordem, para em breve pegar a vermelhinha, e vocês que estão aqui sabem o sacrifício, né, que hoje em dia tem sido a aprovação. Então, eu sou professora de penal e processo penal, e eu estava conduzindo uma aula de processo penal, ainda para ajudar, que mudou coisa para caramba, né, tanto em novembro, quanto em dezembro, quanto na quarta-feira, agora que passou. Então, eu estava dando aula para essa turma. Obrigada aí por vocês terem me esperado. Como a Thaís falou, sem muito, por favor, esse monte de elogio aí, porque não. Sou gente como vocês, sou professora de Direito Penal e Processo Penal, e eu estou aqui justamente para falar não sobre penal e processo, mas sobre Instagram e redes sociais para advogados. Até porque eu quero trazer um pouquinho da minha experiência com relação a isso, porque quando eu comecei, eu era igual a todo mundo que está aí. Eu era gente como vocês, eu não tenho pedigree, eu não tenho QI, e eu fui abrindo o meu caminho pelo meu trabalho, e o tempo todo tendo muito cuidado com a ética no meu Instagram. Então, primeiro, antes de eu mostrar a vocês tudo que eu fiz, vou contar um pouquinho, que acho que é necessário vocês entenderem a história como começou, né? Primeiro, acho que é legal vocês me seguirem no Instagram para vocês conhecerem o trabalho, @professora Cláudia Serpa, tá? E já vocês vão ver pelo nome, @professora Cláudia Serpa. Vou botar aqui nas mensagens. Então, e vocês vão precisar olhar lá também à medida que a aula for se desenrolando, tá bom? Então, quem não segue, quem nunca teve aula comigo, segue e coloca. Obrigada, Thaís, por colocar. E me segue lá, que vocês vão começar a entender a aula. Como é que tudo começou? Tudo começou quando eu comecei a ter um Instagram em que era um Instagram particular e que eu resolvi perder peso. Olha isso. Resolvi perder peso, montei no meu Instagram particular um Instagram motivacional. Eu perdi 27 quilos depois de uma gestação com dieta e corrida. Isso quando no Instagram eu brinco que lá tudo era mato, né? Na época que tudo era mato. Então, eu com atividade física e corrida, a gente sempre fica esperando ouvir uma coisa diferente, né? Mas com atividade física e corrida, perdi 27 quilos e eu quis compartilhar com as pessoas que vinham me perguntar o que eu tinha conseguido. E aí eu comecei a colocar meus hábitos, porque eu não corria nada e eu resolvi correr uma meia maratona. Então, para quem não conseguia correr 100 metros, correr 21 quilômetros é um grande feito, né? E eu resolvi compartilhar isso no meu dia a dia. Bom, o que aconteceu? Meu Instagram começou a tomar uma proporção monstra. Inclusive, o meu Instagram pessoal, que existe até hoje. E aí, eu comecei a achar aquilo interessante, até que eu recebi um convite para correr por um patrocinado, a Fila, né? A Fila me convidou para mostrar a experiência da meia maratona. A primeira meia maratona. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E aí eu parei e falei assim, por que eu não levo isso para o direito? Eu sempre dei aula, vou colocar, então, dicas de prova para os meus alunos. E aí eu comecei, na época, o Instagram, gente, só podia foto. Não tinha vídeo, não tinha live, não tinha nada. E aí eu falei assim, eu vou colocar para os meus alunos dicas de prova. E na época existia um outro aplicativo de lives que se chamava Periscope. E aí nesse aplicativo eu fazia revisões de véspera por mim. Então, vou fazer uma revisão de véspera de direito penal. Até que um dia eu coloquei 6.000 pessoas numa live. Eu falei, eu acho que isso acaba sendo algo interessante para eu me prospectar. Porque, de novo, como eu falei para vocês, eu não tenho QI, eu não tenho pedigree. Meu pai é engenheiro, minha mãe tem segundo grau incompleto, né? E aí eu comecei a buscar o meu caminho por ali. Então, eu comecei a botar minha cara mesmo. E eu falei, eu vou começar a entender o que a OAB deixa eu fazer. Porque eu sou advogada, né? Então, eu falei, vou começar a tentar entender o que a OAB me deixa fazer. O que será que a OAB está me permitindo fazer? Então, eu comecei a pesquisar e, na época, não se dizia nada. Mas a gente sabe que a gente não pode fazer publicidade, né? Então, eu não posso vender um pacote de 10 habeas corpus por R$1.000.
Eu sei que eu não posso sair anunciando, olha, você, se tem um problema, vem cá, eu posso cobrir a oferta. Eu não sou Casa e Vídeo, né? Então, isso eu sabia que eu não podia fazer. Mas será que eu posso mostrar informação? Será que eu posso mostrar conhecimento? Por quê? Quando eu me formei, e aí eu agradeço imensamente hoje a OAB, a grande gestão da nossa presidente, Ana Tereza Basílio, que está sendo espetacular, como eu nunca vi, e eu tenho, aqui eu não tinha nem por que ficar falando isso, eu tenho quase 30 anos de advocacia, e nunca eu vi ninguém fazer pela OAB o que a nossa presidente tem feito. Então, assim, queria de coração aqui deixar público meu agradecimento mesmo, porque, assim, eu sempre via minha anuidade indo para o ralo, né? A gente pagava e não via nada no benefício em benefício da gente. E hoje, quantas coisas a gente vem vendo. E esse trabalho que a Thaís desenvolve com a mentoria é algo que eu falo para ela, eu sou muito fã. A gente, quando se formava, a gente ficava como se fosse num barco à deriva, né? E a advocacia era um prêmio de consolação para quem não passou no concurso. Era isso. Né? Então, você saía da faculdade e aí olhava para você advogado, quem quer ser advogado? Ninguém queria ser advogado na época, né? Todo mundo queria fazer concurso. Estou falando do século passado, eu me formei em 1999, minha carteira da OAB é de 1999. E aí, eu lembro que na época, não, vou pegar a OAB para forma, vou fazer concurso, como todo mundo. E a OAB não fazia nada pela gente. E esse trabalho que a Thaís faz para jovens advogados de mentoria, o conteúdo que vocês têm disponível no YouTube é uma coisa impressionante, é algo valiosíssimo. E as próprias comissões que ajudam vocês, que prospectam, isso não tem preço. No meu tempo, gente, isso tudo faz parte desse combo que eu digo. No meu tempo, eu brinco que se você não tivesse um pedigree, você não conseguia advogar na área criminal. Eu sou advogada criminalista, eu tenho meus clientes, eu vivo da advocacia criminal. E aí você vai falar assim, não, mas veja, você tem... Não, antigamente, se a gente não tivesse um grande escritório, se a gente não fizesse parte, você não conseguia advogar na advocacia criminal. E eu hoje vejo que as redes sociais elas deram muita prospecção. Ah, mas você é professora. Olha só, eu sou professora e eu continuaria sendo apenas uma professora de faculdade se eu não tivesse as redes sociais me mostrando. Então, eu enxergo que as redes sociais, elas são, sim, a minha vitrine. E eu acho que vocês podem encarar dessa forma. E hoje o que eu vou ensinar vocês aqui, ainda que de forma muito tímida, mas eu vou ensinar vocês a aparecerem. E eu vejo que se eu não tivesse a minha rede social, quando eu fui demitida da Estácio, eu trabalhei na Estácio 14 anos, eu dei aula na Estácio por 14 anos. Talvez aqui tenha até ex-alunos meus da Estácio, né? Eu dei aula na Estácio por 14 anos. E quando eu fui demitida da Estácio, se eu não tivesse já ali construído a minha rede social de uma forma muito sólida e muito séria, talvez não tivesse conseguido aparecer, né? E me sustentar, seja na área acadêmica, seja na área da advocacia mesmo. Oi, Raquel. Então, assim, eu vejo que eu sou muito grata ao que o Instagram me traz e o que as redes sociais me trazem. Então, na época da pandemia, eu não parei. Então, aquele pânico que todo mundo teve, eu não tive, porque eu continuei gravando minhas aulas, eu continuei atendendo remotamente, eu continuei... Por quê? Porque eu botava a minha cara, eu estava aparecendo. E aí, eu vou mostrar meu Instagram para vocês e eu vou ensinar vocês agora. Eu não suporto botar minha cara em vídeo. Eu não gosto... Eu vou ensinar para vocês a fazer a máquina trabalhar para vocês, tá? Gislane, fui demitida porque eu era antiga, né? Então, eu fui cara para a faculdade, mas eu sou muito grata a Estácio, muito mesmo. Então, posso compartilhar a tela para vocês, para a gente não ter mais delongas. Vou começar do zero, indicando, e já vou enviar para a Thaís também, esses slides. Não fui por telegrama, não. Fui pessoalmente.
Eu vou enviar para você, Thaís, os slides, porque tem uma série de links para eles, para que eles consigam entrar no Manus, que é Manus, né? A inteligência artificial da Meta, ensinar vocês a usarem a inteligência artificial da Meta, vou ensinar vocês a movimentar o Instagram pela inteligência artificial, sem vocês terem que fazer absolutamente nada, tá? Então, vamos embora lá, vamos começar aqui para, inclusive, terem equipamento, né? Então, inclusive, mostrar para vocês equipamento que vocês vão utilizar. Então, meu Instagram aqui, @professora Cláudia Serpa, tá? E vamos nós. Vamos dar início aqui. Primeiro, minhas redes sociais, quem tiver com preguiça aí de digitar, é só escanear. Isso daqui é muito fácil de você fazer. Eu, normalmente, nas minhas palestras, eu ou inicio ou encerro as minhas palestras com um QR Code. Porque muitas vezes a pessoa está ali ligada na palestra, ela não está na rede social, ela não está. Então, é claro que você também tem que se divulgar, né? Eu brinco o seguinte: é inaceitável que alguém me procure pedindo indicação de um advogado criminalista, algum amigo, algum familiar. Eu brigo, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo tudo errado. Como é que a pessoa não sabe que eu atuo nisso? Como é que a pessoa não cansou de ver eu atuar com isso? Então, eu repito, mostro meu Instagram, quando eu posso, eu divulgo. Eu entro numa sala de aula, eu boto meu Instagram. Eu entro numa palestra, eu boto meu Instagram. Por quê? O meu crescimento, gente, é um crescimento puramente orgânico, tá? Então, eu não boto dinheiro na minha conta, eu não compro seguidor. Outro dia me ofereceram uma conta de sei lá quantos mil, por sei lá quantos mil, para eu ter sei lá quantos seguidores. Eu não quero. Eu quero o meu público, porque eu que falo com o meu público. Então, se você mandar um direct para mim, sou eu. Não é a secretária, assistente, não, sou eu que vou te responder. Então, isso é muito fácil, tá? Você vai no Google, bota gerador de QR Code. E aí é super autoexplicável, você já gera teu QR Code. Mas vamos lá. Primeiro, equipamento. Você tem que ter um equipamento decente para que você possa, no mínimo, ter uma câmera, ter um vídeo com uma boa qualidade. Ah, o meu celular não é o iPhone última geração, não é o Samsung. Não precisa. Estou te indicando aqui uma webcam de R$ 300. Tá? Acho que ela está R$ 380, uma coisa assim. Então, estou indicando para você. Essa webcam, tá o linkzinho da Amazon aí. Já está a indicação dessa webcam que custa 300 e poucos reais. É inclusive a câmera que eu estou fazendo a transmissão dessa aula aqui para vocês. Tá? É um bom equipamento. Eu gosto muito de gravar pelo computador. Por quê? Assim como você vai falar assim, você está acostumada. Gente, tem vezes que eu vou gravar alguma coisa, não sai de jeito nenhum. Eu tenho que repetir umas 80 vezes. E aí vocês conhecem Murphy, né? Vai que eu estou gravando pelo celular, a vez que está ficando bom, simplesmente entra uma ligação. Então, quando eu gravo pelo computador, eu evito que eu tenha esses problemas. Quando eu vou fazer uma transmissão de uma aula, quando eu vou fazer transmissão de qualquer coisa, eu uso a webcam. Então, primeira sugestão, essa webcamzinha aí, bacaninha, e tem um preço bem legal, tá? Segundo, se você for fazer por um tripé, se você for usar o celular, você precisa de luz, né? Então, não adianta nada você botar o telefone na mão, aquele telefone trêmulo, às vezes dá maior agonia, a pessoa andando, gravando, me dá até vertigem quando eu vejo um negócio desse. Então, monta um ambiente, bota bonitinho, compra uma ring light, e aí você vai ouvir a família toda. Blogueiro! Dane-se para o que vão falar. Tá? Isso também é importante. Dane-se que vão falar. Então, você vai ter uma ring light, um tripézinho bacana e microfone. Eu botei 3 níveis de microfone para vocês. Esse é vagabundo, tá? Então, esse microfone aí é vagabundo. Léo Miranda vai ter sim, tá? Eu vou mandar para a Thaís, ela vai encaminhar para vocês esses slides. Então, esse microfonezinho aí é vagabundo. Por muito tempo eu usei ele.
e funciona, tá? Então, microfonezinho bem vagabundinho, deu certo. Nos slides que vocês vão ter, o link é todo clicável, tá bom? Então, nesses slides aí, todos os links vão ser clicáveis. Botei esse intermediário, tá? É um bom microfone, Boya é uma boa marca, é um bom microfone. Coloquei o intermediário e tem o Ferão, que é esse aqui, que é o dos blogueiros. Esse microfone é maravilhoso, eu tenho ele, é o microfone que eu uso. E só quando vocês forem comprar, só toma cuidado com a saída que você tem, porque isso aqui é para espetar no telefone. O meu, eu tenho o USB e eu tenho o tipo C também, tá? Então, o meu é o combinho que tem as saídas. Então, esses são os 3 bons microfones. Só na hora que você for comprar, olha a saída dele, tá bom? Então, a gente vai ter agora que a gente tem o equipamento, então olha lá, eu te indiquei o tripé, a câmera e o microfone. Esse microfone, como eu falei, você tem como encaixar tanto no celular quanto no computador, vai depender da saída que você adquirir. Tá? O meu, eu consigo encaixar nos dois. Eu gravo muita aula com esse microfone aqui, que o meu computador tem o USB, a saída C, né? E eu tenho. Deixa eu botar aqui. Vai estar tudo em link clicável, até porque eu botei esse primeirinho aqui. Até porque, gente, eu botei uma porção de link para vocês aqui. Então, vai estar tudo em link clicável para vocês, tá? E aí, é um excelente microfone, uma excelente marca. Isso aqui é uma excelente marca. Se você está muito ruim de grana, o primeiro é baratíssimo. Mas, assim, ele tem umas interferências. Esse aqui, intermediário, é um excelente microfone, tá? Um excelente equipamento. Ele custa em torno de 400, 500 reais. E esse aqui custa um pouquinho mais de R$ 1.000. Tá? O Royland, ele custa um pouquinho mais de R$ 1.000, mas dá para botar em câmera, dá para colocar no computador, dá para acoplar no telefone. Ele é bem bom, tá? Bom, agora vamos para o conteúdo mesmo, né? Então, agora, como é que a gente vai criar um conteúdo cativante para os nossos seguidores? Bom, primeiro, existe um site chamado Answer the Public. Esse site, ele vai trazer para você o que as pessoas estão pesquisando na sua área. Então, o que ele vai fazer? Não, Keila, o link ele só vai clicar quando você receber os slides, tá? Então, esse link aí ele só vai ser clicável quando você receber os slides. Agora não, agora ele está numa apresentação só. Mas daqui a pouquinho você recebe isso aí, tá? Então, olha lá. Como é que você vai criar um conteúdo que vai cativar os seus seguidores? Bom, essa ferramenta é uma ferramenta interessante porque esse site ele faz uma pesquisa. Você entra com a sua área de atuação e ele faz uma pesquisa daquilo que as pessoas mais estão buscando saber na tua área. Por quê? Porque você vai falar assim, pô, mas eu vou gravar um vídeo de quê? É a nossa primeira pergunta. Eu vou fazer um carrossel de quê? Eu vou falar de quê? Então, primeiro, você, obviamente, tem que definir seu nicho. Ah, você só atua na área criminal, Cláudia? Não. Eu atuo na área de consumidor também. Mas se eu quero formar uma autoridade e firmar uma autoridade, eu vou ser uma autoridade em quê? No direito penal. Foi onde eu me formei como tal. Então, eu quero divulgar o direito penal, o processo penal. Então, vamos lá, eu vou falar sobre direito penal. Então, eu entro nesse site aí e eu pesquiso dentro da minha área o que as pessoas estão mais buscando saber. E aí, é a partir daqui que vai surgir a minha ideia de formar o meu conteúdo. Agora, isso aqui eu continuo gostando de confirmar com essa ferramenta, porque agora a gente tem 2 fontes bacanas demais. Nós temos o ChatGPT, eu já vou falar dele, e nós temos Humanos, que hoje é a minha grande paixão. Mas vamos para o ChatGPT primeiro, que é o primeirão, né? E que quando a gente fala em inteligência artificial,
todo mundo fala do ChatGPT, todo mundo pensa no ChatGPT. Primeiro, eu fui falar do ChatGPT para minha irmã acha ele péssimo, minha irmã odeia, minha irmã não usa e reclama. Olha só, gente, vamos tirar o escorpião do bolso, por favor, né? O ChatGPT gratuito, ele funciona, mas é uma degustação. Paga, escolhe uma das duas, eu pago as duas, eu pago tanto o Manus quanto o ChatGPT. Existem várias, eu escolhi essas duas porque eu me adequei bem a essas duas e eu pago. Não é a versão mais cara, mas eu pago ambos. Então, em inteligência artificial, eu gasto hoje uma média de R$ 250 mensais. Mas eu vejo que isso aqui é um investimento que eu estou fazendo. Tá? Então, o que eu faço? A minha versão é o Plus do ChatGPT, eu pago o ChatGPT, e ele, hoje, ele gera imagem, e de propósito, tá? Eu coloquei para vocês duas imagens diferentes, uma gerada pelo ChatGPT e uma gerada pelo Manus no meu Instagram. Então, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Vocês estão me vendo só, vocês não estão vendo o slide não, né? Tá. Então, eu vou colocar para vocês, ver se eu acesso o meu Instagram aqui, para vocês conseguirem olhar o que eu postei. Então, vocês continuam me vendo ou vocês já estão vendo o meu Instagram? Só bota aí no chat, por favor. Tá. Então, eu vou partilhar a tela com vocês que tem o meu Instagram, tá bom? Então, eu vou partilhar com vocês a tela que tem o meu Instagram, para que vocês consigam, então, ver o que eu fiz. Agora, vocês estão vendo meu Instagram. Vamos lá. No meu Instagram, eu tenho aqui, já de cara para vocês, imagens geradas de formas diferentes, tá? Tudo isso que eu faço com base no que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, eu tenho 72.200 pessoas orgânicas, tá? São meus seguidores orgânicos. Eu não compro seguidor, como eu falei. E aí, olha lá. Eu sou a Cláudia Serpa e ajudo você a... Peraí que ele está cortando aqui. Ajudo você a passar na OAB em Direito Penal. Então, eu já estou trazendo para você, aqui no meu Instagram, primeiro, apresentando para você quem sou eu, tá? Apresentei para você quem sou eu, e isso é essencial que você tenha fixado como seu primeiro ponto na sua bio. Então, montou sua primeira postagem, você vai fixar essa postagem e você vai dizer quem é você. Essa postagem eu fiz tem bastante tempo. Eu fiz no Canva, tá? Então, há bastante tempo eu fiz essa postagem no Canva, me apresentando, fazendo uma apresentação. Então, se quiser saber quem sou eu, você vai lá e você vai ter quem sou eu. E aí eu estou identificando quem é a pessoa que eu quero passar no Instagram. Então, eu sou a professora de Direito Penal e Processo Penal e ajudo você a passar no OAB. Isso é o meu propósito. O que eu estou querendo oferecer para você aqui. E como eu estou me descrevendo. Olha lá. Faço você passar na OAB. Mais de 2.000 aprovados no exame de ordem com meu método. Mentoria via Zoom. Descomplica o direito penal. Essa sou eu. E é o que eu quero, a figura que eu quero passar no meu Instagram. A partir do momento que eu fiz isso, eu tenho que continuar sendo coerente com aquilo que eu estou querendo passar. Então, sou a Cláudia Serpa e ajudo você a passar para a B. É a minha imagem fixada. A segunda foi aquele evento lindíssimo da mentoria no Teatro Municipal, né, Thaís? Que foi um espetáculo de evento que vocês fizeram, que eu tive a honra de ter sido convidada para ser palestrante. A Raquel foi uma querida, lembrando, Thaís e Raquel lembrando de mim, me convidando para essa palestra. E aí eu fixei aí também. Por quê? Porque, de novo, está mostrando que eu sou autoridade naquilo que eu falo. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar
a minha prova social. Então, tá ali. Ajudo você a passar a minha prova social. Eu sou palestrante, ó. Não é só o que você está vendo. Eu palestro também. Por quê? Quem está chegando ali está te vendo pela primeira vez. Você tem que lembrar que você não está fazendo seu Instagram pessoal, você está fazendo um Instagram profissional. A terceira arte que vocês estão vendo aqui é uma que eu postei hoje, às 11 da manhã, sobre a alteração que a gente teve no Código Penal, que foi publicada em 25 de março. Então, a gente teve agora, 25 de março, que na quarta-feira passada, uma alteração significativa no direito penal. E eu, então, resolvi que eu vou falar sobre isso exaustivamente. Porque eu não tenho dúvida que em concursos agora, o que a gente vai ter é essa alteração na lei aparecendo. Tá? Então, o que eu fiz? Quem criou essa arte para mim? Humanos. Eu já vou chegar nele. Então, só que eu quero que vocês olhem as artes, tá bom? Então, quem criou essa arte para mim foi Humanos. A outra arte que vocês estão vendo é uma notícia real. Comprou maconha, não recebeu, foi na polícia fazer o boletim. Isso foi uma notícia que eu vi hoje de manhã cedo. E eu pedi para o ChatGPT fazer essa arte para mim. Então, quem fez a arte para mim aqui foi o ChatGPT. Mas eu coloquei de propósito. Por quê? Para que vocês possam ver a diferença entre as artes. Tá? Então, eu coloquei as diferentes de propósito aqui, justamente para a gente poder ser bastante coerente. Né? Então, aparece ali, você clica, comprou maconha, não recebeu, foi na polícia fazer o boletim. Essa daqui, quem fez tanto a arte quanto a legenda foi o ChatGPT. Tá? Essa arte foi feita pelo Manos, que é a capa do meu livro que eu fiz ontem, terminei ele ontem, sobre a alteração da lei, que eu estou estudando loucamente, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que foi essa lei que alterou o Código Penal, de Processo Penal, Execução Penal, criou, enfim, a questão das facções. Então, fiz o livro, essa capa do livro, quem fez para mim da forma mais simples possível foi o Manos. E as demais artes que estão aí, que vocês podem ver, estão feitas pelo Manos. 90% das minhas artes do meu Instagram são feitas pelo Manos. Tá? Então, de novo, andei com o artigo, ó, 61 milhões de brasileiros sob domínio de facções, quem fez foi o Manos. Golpe do falso advogado, quem fez foi o Manos. Misoginia equiparada a racismo, foi o ChatGPT. Então, repara que as artes que eu vou fazendo, elas são com a inteligência artificial. Olha lá. Todas elas, as imagens são feitas pela inteligência artificial. Ah, Cláudia, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Olha só, o último vídeo que eu gravei, acho que nem foi esse aqui, não. O último vídeo que eu gravei já tem um tempo, porque a gente, para gravar vídeo, tem que fazer uma obrinha básica, né? Foi esse aqui, ó, o golpe do falso abadá. Então, ó, isso é um vídeo recente, quer dizer, recente do carnaval, tem um mês que eu fiz esse vídeo. Então, acho que o último vídeo que eu fiz foi esse. Todos os demais, ó, golpe da inscrição no OAB. Então, eu vou fazendo o caso do Orelha. A gente tem que estar com a cara apresentável para gravar um vídeo. Né? Eu brinco que tem que fazer uma obrinha antes. Mas eu não preciso fazer isso para eu crescer. Porque, olha só, vou mostrar aqui em tempo real para vocês o meu Instagram, aqui. Olha as visualizações daqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver. Todos eles mandam turbinar, não turbino. Aí, ó, esse aqui, 11.400. Fui falar do Mondiaro. Olha lá, Mondiaro importado. 11.400 visualizações. Golpe do Pix, 5.000 e tantas pessoas. Então, repara, no carrossel, pelo celular, a gente consegue ver. A gente que é o produtor do carrossel, né? A gente consegue ver. O que eu estou mostrando a vocês? As formas que ficam a inteligência artificial, as artes como ficam. Então, o ChatGPT hoje, ele está funcionando para fazer as artes. Fica bacana, eu gosto até. Mas, por que o Manos hoje é o meu favorito? Porque o Manos hoje, ele faz tudo. Vou já ensinar para você o que é o carrossel. Então, vamos lá. Quando a gente fala do ChatGPT, então o ChatGPT, você tem que dar o prompt. O que é o prompt?
nada mais, nada menos do que o comando que você vai dar para que ele venha a postar. Então, veja, eu quero ideia de postagem para uma semana. Então, eu venho e falo, que eu sou legal com ele, tá? Eu tenho medo dessas coisas, eu sou legal com eles. Então, eu falo assim, olá, sou advogada especializada em direito penal e gostaria de sugestões de postagem para meus seguidores no Instagram. Preciso de ideias de postagens e artes para uma semana. Oi, que legal! Como você é advogado especializado em direito penal, dá para fazer um conteúdo interessante, educativo e conectar com o público de forma leve e estratégica. Vou sugerir um cronograma de postagens para 7 dias, com 2 postagens por dia, manhã e noite, com ideia de legenda, sugestão de arte. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo primeiro o meu calendário semanal. Então, o que eu fiz? Ele montou para mim, então, segunda-feira, terça-feira. Então, ele foi criando para mim ideias de postagem. Aí, ó, agora eu fui chamada para fazer uma aula de revisão. E eu estou sem ideia do que eu vou falar. Sou professora de Direito Penal e Processo Penal e preparo os alunos para a prova do AB. Pode me sugerir temas para a aula de revisão? Repara que ele foi super genérico, mas ele me deu temas para que eu venha abordar em aula de revisão. Hoje, eu sei que quanto mais específico eu for, é melhor. Então, é aquilo. Dizem, né, que quando você trabalha com essas questões que envolvem as terapias quânticas, você precisa ser muito específico nas suas manifestações. É a mesma coisa que você vai fazer quando você estiver diante da inteligência artificial. Você tem que ser muito específico. Porque você fala assim, eu quero dinheiro na minha conta. Ótimo, você bota R$1, vai ter dinheiro na minha conta? Vai. Ah, não, eu quero R$10.000 na minha conta. Então, eu estou sendo específica na minha manifestação. Aqui é a mesma coisa. Sou professora de Direito Penal e preparo os alunos para a prova do OAB. O que eu posso fazer para ser mais específica? Com base nos exames anteriores, eu quero temas de sugestão. Eu quero que você me sugira temas para uma aula de revisão. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um levantamento daquilo que é mais cobrado e ele vai me sugerir os temas. Tá? Então, o chat GPT, ele é muito bom para gerar esse tipo de conteúdo. Mas agora vamos para o meu favorito de todos. Humanos, ele é tão legal, tão bom, tão bom, tão bom que a Meta comprou ele. E aqui está um link de convite para vocês. Então, quando acabar a aula, vai ficar disponível para vocês esse link de convite. Vocês vão entrar pelo meu convite que eu estou fazendo para vocês e vocês vão fazer parte, então, dessa maravilha. Humanos, ele é a chamada inteligência artificial generativa. O que ele é? Seu estagiário, seu secretário, ele trabalha para você. Então, Humanos, ele simplesmente ele trabalha para você. Ele traz para você aqui tudo que você precisa, qualquer ordem que você queira dar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, dentro do meu Humanos, o que ele é capaz de fazer. Então, vou trazer para vocês um exemplo do que ele pode fazer para a gente. Hoje, Humanos, ele já existe em desktop. Então, hoje, eu já tenho a possibilidade do Humanos no desktop, tá? Mas, antigamente, eu só podia pelo site. Então, eu tinha que entrar no site e entrar nele e gerar. Antes, ele só podia ser por convite, por isso que eu coloquei o convite para vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, o que eu estou trazendo hoje e ele tem feito para mim, tá? Então, eu não tenho todo o tempo do mundo para ter esse Instagram lindo e maravilhoso, eu não tenho assessoria de marketing para ter esse Instagram lindo e maravilhoso. Quem faz as minhas artes, quem faz tudo, como eu falei, hoje é Humanos. Então, mostrar a vocês, dentro do meu, o que eu pedi para que ele fizesse, tá? Então, ele trouxe para mim o seguinte.
guia. Ó, ele trabalhou hoje para mim quanto a um site que eu estou montando para divulgação da minha mentoria em Direito Penal e Processo Penal. Ele está gerando para mim olha o site aqui, que vocês estão vendo. Então, para gerar a minha mentoria, ele fez absolutamente tudo. Ele fez o site, ele colocou os links no site. Então, aqui eu apresento a minha vaga da mentoria. Olha lá, ele colocou tudo. Então, você começa a ver, ó, atendimento individual, sessões ao vivo. Os links todos deles são clicáveis. Então, já vai direto para link de pagamento. Vocês terem uma noção, até, ó, provas sociais, todas as imagens, ele está botando, ele está montando tudo. Ele monta tudo. Ó, quero garantir minha vaga. Olha lá, o link é clicável. Tá? Vem aqui, quero garantir, ele já vai me direcionar ao link de pagamento do Mercado Pago para entrar na mentoria. Então, repara, ele fez absolutamente tudo para mim. Mas isso aqui eu estou aos poucos construindo, estou ajeitando, estou montando, porque antes de eu publicar, porque a gente lida com o consumidor. Então a gente sabe que aquilo ali tem que estar tudo certinho, tudo redondinho e entregando aquilo que eu estou oferecendo. Então, ele já vai direto para o link do Google Agenda, ele entra no Google Agenda, tá? E ele já agenda para mim. Então, você já vai dentro da minha disponibilidade no Google Agenda. Olha que loucura. Então, o que eu vou fazer? Hoje, ele tem os chamados... você consegue adicionar aqui os links daquilo que você quer trabalhar junto. Como assim? Tema em alta no direito penal. Eu criei um prompt para ele em que eu pedi para que ele, todos os dias, ele pesquise o tema mais em alta do direito penal e processo penal. E que ele gerasse um carrossel com 5 imagens profissionais para o Instagram. E um script de vídeo. Legenda otimizada com hashtags. E poste em um link no meu Instagram. O que eu fiz? Eu linkei ele, apertando aqui. Eu linkei ao meu Instagram. Então, e quando eu linkei, ele passa agora a estar ligado ao meu Instagram. Então, hoje, olha lá, conectar aplicativos. Eu tenho uma série de aplicativos, tá vendo? Que a gente consegue ter conexão de humanos com os aplicativos. E dentre eles o Instagram. Aí ele vai, entendido. Vou executar o playbook, começando agora a pesquisa do tema. Todos os dias, ele gera para mim, eu fiz isso em fase de testes, todos os dias ele gera para mim um carrossel para minha aprovação. Então, ó, tá pronto. Esse aqui já é o de amanhã. A lei que pode dar 40 anos de prisão, lei antifacção. Arraste para entender tudo. Então, ele traz a arte e ele traz para eu conferir tudo. Então, ó, o que muda na prática? Renata, o prompt, esse foi o meu, tá? Mas você pode fazer um voltado para a tua área. Então, esse está meu prompt. Ó, o tema mais em alta em direito penal e processo penal no Brasil. Gere um carrossel com 5 imagens profissionais para Instagram, crie um script de vídeo, prepare uma legenda, entregue tudo pronto para postar em um clique. Ele aprontou tudo. Eu venho lá embaixo, depois que eu ainda não revisei, porque eu estava dando aula, ainda vou revisar. Eu vou lá embaixo. Se eu achar que está tudo bem, eu clico aqui, ó, publicar agora. Como ele está linkado ao meu Instagram, ele publica. Então, ele já vai fazer a publicação no meu Instagram direto. E eu simplesmente... Então, ó, olha quantos. Mais um aqui, ó. Ó, a lei que vai asfixiar o crime organizado. Esse já foi. Além disso, ele monta slides. Então, hoje, se eu quero montar uma aula, se tem uma coisa que eu morro de preguiça, é fazer slide.
eu pego o meu conteúdo das minhas aulas, eu monto a minha aula e eu jogo aqui. E eu quero que você faça uma apresentação de slides e eu aprofundo o que eu quero fazer. E ele monta a apresentação de slides maravilhosa. Então, isso aqui para o Instagram hoje, para gente que não tem tempo, para gente, ele é maravilhoso. Ele é um instrumento hoje que você tem sensacional. Então, isso aqui é para você buscar, obviamente, os temas que você entende que estão em alta e ele monta tudo para você. Mas você fala assim, mas espera aí, eu não tenho nada, eu quero começar do zero. E agora? Bom, eu já te ensinei aonde você vai procurar, eu já te ensinei os temas que você vai pesquisar. Agora, vamos ficar bonitinho, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai enxergar primeiro como é que eu vou gravar vídeo, né? Bom, como é que eu gravo o vídeo? É claro que hoje eu tenho milhares de anos já de sala de aula. Eu dou aula desde 2004, né? Então, eu já tenho 22 anos de sala de aula. É muita coisa. Mas eu tenho vergonha de câmera, eu odeio câmera. E o pior, a gente trava em frente à câmera. Porque uma coisa é só eu dar uma aula de 2 horas, outra coisa é passar o recado em 1 minuto. E aí, muitas vezes, o teleprompter ajuda a gente. Então, esse aplicativo que eu coloquei aqui chama-se BigVu. Isso aqui é um teleprompter, tá? Próprio para celular. Então, isso te ajuda a beça. E a gente tem o InShot, que é a edição de vídeo. Então, eu alio o BigVu ao InShot, que funciona para poder fazer a edição do vídeo, tá? E agora, vou criar o meu perfil. Agora você já entendeu como você procura, você já entendeu como gravar, então bora criar o nosso perfil profissional, né? Como é que a gente faz? Qual o nome que você vai colocar? Eu penso assim, gente, pessoas seguem pessoas, né? Meu escritório se chama Serpa Ribeiro Fleischauer. Ninguém vai querer seguir Serpa Ribeiro Fleischauer. Você vai querer seguir a pessoa, a Cláudia, o Fábio, essas pessoas você vai querer seguir. Então, quando você for pegar um nome para o teu Instagram, use o nome mais simples possível que você possa ser identificado. Esse negócio de você colocar a fofinha não dá certo, né? Então, coloca um nome possível. Alana, se eu te contar cada nome que a gente pega, principalmente sendo professor, a galera botando e-mail, cada nome, mamãezinha querida do coração, né? Não, pelo amor de Deus, isso não é um Instagram profissional. Tá bom? Então, você tem que usar o nome mais simples possível para você poder ser identificado. As pessoas seguem pessoas. E aí, o que eu aconselho? Que você tenha todas as suas redes sociais com o mesmo nome. Então, meu canal do YouTube, professora Cláudia Serpa. O meu TikTok, professora Cláudia Serpa. O meu Instagram, professora Cláudia Serpa. E o meu e-mail, professoraclaudiaserpa@gmail.com. Então, olha lá, eu sou coerente. Por quê? Para as pessoas conhecerem professora Cláudia Serpa, vai entrar por osmose, né? Eu evito caracteres especiais. Por quê? Professora Cláudia Serpa. Não é profa, porque aí você não sabe se vai ser profa. Não, então não tem dúvida, é professora Cláudia Serpa, entenderam? Eu não uso caractere especial. E você vai ver que no meu perfil eu uso o que me identifica. Olha lá, Cláudia Serpa, Direito Penal. Então, o meu nome, professora Cláudia Serpa, Direito Penal. E aí, o que eu faço? A bio, o mais simples possível. Ela tem poucas palavras e está transmitindo quem eu sou, que eu já mostrei para você. E a foto do perfil? Eu também vou trazer um presente para vocês, já já. Bom, a foto do perfil você pode editar uma foto sua no Canva. Você pode usar esse aplicativo de celular chamado Photorum, que é aquele que tem a bolinha que bota o fundo colorido, né? Então, você na bolinha, você já tira uma foto, carrega a tua foto no Photorum e ele já bota o círculozinho do Instagram. É um aplicativo no celular gratuito. Mas Humanos te ajuda. Como? A inteligência artificial gera para você.
e eu coloquei prompts para homens e mulheres, tá? Para que ela possa gerar para você a sua imagem. Então, veja, o que, que você tem que fazer? Primeiro, para você não ficar com cara do que não é você, você carrega a inteligência artificial com as suas fotos. Então, você tem que colocar a sua imagem ali. Só que não coloca uma só, não. Coloca muitas. E aí, quando você colocar a sua imagem ali, ela vai gerar a foto. Então, essas fotos do site minhas que vocês viram, são fotos que eu carreguei e pedi para que ele gerasse. Porque, como eu falei, eu odeio tirar foto. E eu continuo sendo eu. E isso eu acho que também é importante quando você tem as suas redes sociais, seja você. E eu continuo sendo eu não gosto de tirar foto, então o que, que eu vou fazer? Vamos lá. Eu não fiquei com um cara que não sou eu, então essa pessoa que vocês estão vendo sou eu, as imagens que vocês estão vendo em foto sou eu, mas o que, que eu fiz? Eu pedi para que ele gerasse. Ah, então me coloca numa biblioteca, me coloca de uma forma mais formal. E ele vai lá e coloca. O que eu estou fazendo? Para hoje você já criar o seu Instagram. Então, aqui a gente está fazendo para você. Eu estou tirando todos os problemas que, porventura, você possa apresentar. Eu estou tirando todas as suas barreiras. Tá? Então, olha lá. Fiz o prompt para o homem e fiz para mulheres. Então, para homens, repara que para mulher é mais específico, né? O de homem é tranquilo, vocês vão ver que aqui são fotos profissionais. Tá? Bom, dentro da tua bio, o que, que é a bio? Né? A bio é isso aqui, que quando você tem no Instagram, diz quem é você. Isso aqui na bio que vocês estão vendo, em azulzinho, é um link clicável. Alguns Instagrams não têm o link clicável na bio. Então, o que, que você vai fazer? Você pode colocar um link clicável. De que forma, então, você vai fazer? Existe esse site aqui, chamado Linktree. Você cria o seu Linktree e nesse você cria um site de produtos. Repara, eu não estou falando para você vender a sua consulta, mas você pode colocar um link de atendimento do WhatsApp. Fale comigo. Você pode colocar um e-book informativo. Você pode colocar no link clicável para que as pessoas acessem o seu canal do YouTube. Não tem problema nenhum. Então, isso você pode fazer. Você pode colocar para que as pessoas entrem no seu Telegram. Para quê? Para que você tenha ali um canal com essas pessoas. Então, algumas contas, como elas não estão habilitadas para você colocar abaixo um link, usa essa ferramenta que fica bonitinho o Linktree. Tá? Então, você vai lá e coloca bem bonitinho o teu Linktree. E aí, ó, o que é o feed? Eu, hoje, tenho essa facilidade em que eu mandei o Manus fazer para mim. Mas se você não quer pagar o Manus, ou se você não quer, quer tirar um dia para fazer tudo artesanal, é válido também. Para eu não perder muito tempo, o que eu fazia? Eu tirava um dia na semana para planejar minhas postagens. E eu agendava as minhas postagens no Instagram. Então, quando você vai fazer uma postagem, o aplicativo, ele permite que você publique imediatamente ou agende. Então, eu agendava as minhas postagens da semana. Por quê? Porque, como eu mostrei agora, eu estou dentro de uma sala de aula, eu estava em sala de aula, a gente em sala de aula não mexe no telefone, né? Então, eu sou professora raiz, eu não fico com o telefone na mão, eu mexo no telefone quando eu quero olhar a lei ou algo assim, mas eu não fico dando aula com o telefone. Então, eu tenho meus agendamentos. Ah, Cláudia, que horas eu tenho que postar? Então, aqui eu botei alguns aplicativos que você, se não quiser usar o Manus, você pode usar as suas artes. Então, você usa imagens gratuitas e são autorizadas em 3 sites. Então, você consegue baixar essas imagens sem você ter problema de direitos autorais nesses 3 sites. Tá? É o Pexels, é o Unsplash e o Pixabay. Então, aqui eles têm imagens que você não precisa pagar direitos autorais para elas. No Canva você tem também, né? E aí você pode usar
pelo Canva, pelo PixArt ou pelo X. Então, no X, apenas se você quiser escrever algo. Então, você escreve, printa e posta. Fica bacana, tá? No Canva e o PixArt. O Canva, ele também tem inteligência artificial embutida nele. Olha lá. Então, você consegue criar imagens com inteligência artificial no Canva. Então, quem tem o Canva pago consegue fazer as imagens por aqui. Ah, o que eu vou postar? Você pode botar frases motivacionais. Você pode fazer uma postagem, por exemplo, como é que está meu estúdio aqui? Como é que é o meu escritório? Isso você pode botar. Você pode botar depoimento, desde que, logicamente, aquilo dali não fale do processo em si. Você pode falar, olha, foi muito bom. Você pode botar jurisprudência, tá? Ah, tô com vergonha. Aí alguém me perguntou, o que é um carrossel? O carrossel é quando você tem aquelas imagens, várias imagens. Então, você não tem uma só. É aquele arrasta para o lado. Isso é um carrossel. Então, eu posso colocar a jurisprudência em um carrossel. Então, vou mostrar a vocês aqui dentro. Ó, deixa eu parar essa partilha. Deixa eu entrar de novo no meu Instagram para você conseguir olhar bonitinho. Então, deixa eu abrir ele de novo. Então, lá no meu Instagram, vou mostrar você o carrossel. Ele diz aqui, ó. Quer ver? Pegar um deles. Então, deixa eu partilhar aqui para vocês verem. Ó, bem atual para gente. Golpe do falso advogado. Crime que cresce 50% ao ano no Brasil, mais de 2.600 vítimas em 2025. Então, olha aqui. Eu vou passando para o lado, e isso é um carrossel. Ó, como funciona, o crime qual é, como se proteger, salva esse post. Isso é um carrossel. Então, eu consigo fornecer diversas informações numa única postagem, para não ficar muito poluído aquilo que eu estou querendo transmitir, tá? Então, eu achei até que esse aqui fosse render, esse aqui não rendeu, não. Quem rendeu a beça foi esse aqui, quer ver? Homicídio vicário. Então, olha lá. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tipifica o crime de homicídio vicário, quando o agressor assassina filhos ou outros parentes da mulher para causar sofrimento. Então, olha lá. É o que diz a lei, quando vai ter o aumento da pena, e o projeto segue para o Senado e tal. Então, o que eu fiz? Apresentei a informação para você, após apresentar a informação, e ele rendeu para caramba. Olha aqui, 2.024 pessoas acessaram esse post, tá? Então, acessaram, curtiram esse post, tá? Por quê? Porque eu tive muito mais pessoas que visualizaram aqui. Uma coisa que eu vejo que é extremamente importante. Então, peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar a partilha, para a gente voltar lá naquela telinha que a gente estava da minha apresentação. E aí você vai falar assim, que horário eu posto? Tudo vai depender dos teus seguidores, tá? Então, tudo depende dos seus seguidores. Eu não olho, vou confessar, eu não olho nada para isso. Tá pronto, eu posto. Tá? Eu brinco que eu posto e saio correndo. Por quê? Eu não tenho tempo de ficar tomando conta. Mas você acessa lá no seu perfil, você vai no painel profissional, insights sobre a conta, e aí lá no final da tela ele vai mostrar quem são os seus seguidores. Olha lá, eu tenho 60% de mulheres e 39,2% de homens. E esses são os horários melhores, por exemplo, nas quartas-feiras. Então, ó, 3 horas da manhã, todo mundo meio do Brasil, então 3 horas da manhã não tem quase ninguém. 6 horas a galera começa a acordar, meu horário de pico é às 18 horas. Mas isso varia de conta para conta, tá? E não se esqueça de botar hashtag. Coloquei aqui para vocês um link que traz gerador de hashtag, para justamente você não saber qual é,
você bota o tema que você deseja e ele te gera uma opção de hashtag. No Manos, quando eu faço e ele já bota a legenda, ele já cria com as hashtags para mim. Assim como o chat GPT, quando eu peço, ele já cria as hashtags para mim. Tá? Não deixa de saber quem é seu público, porque lembra, o Instagram não é para você. O Instagram é para o teu público. Então, quando você posta, você não tem que ficar postando. A Raquel se traumatiza quando eu falo, não tem que postar sapato. Não tem que postar comida. Ninguém quer saber o que você está vestindo, o que você está calçando. Você não está vendendo sapato. O melhor né? foi o dia que você falou isso, né? Foi. Estava nesse evento do Municipal, eu sentadinha, gente, assistindo a palestra da Cláudia. Cruzei minha perninha, tirei foto do meu pé com a plateia do Municipal e postei a ela. Não é para ficar postando foto de sapato. E acabei de postar. Eu não estava olhando, foi uma coincidência absurda, mas é verdade, gente. Isso desconecta. Um dia que você posta sapato, no dia seguinte você olha teus stories, teu sapato, a terceira você posta sapato e fala, pô, isso não é uma sapataria, eu não quero. Então, assim, às vezes a pessoa coloca, aqui vai ter uma novidade, aí posta uma foto de um lugar e não posta mais nada. Não faça. Então, ontem eu postei que eu estava estudando a nova lei antifacção. O que eu fiz? À noite, eu postei o livro pronto. Por quê? Porque eu queria atrair, mas eu tenho que postar, eu prometi, é igual criança. Seu seguidor é igual criança, você promete, você tem que cumprir. E você não faz o Instagram para você. Você tem que fazer um Instagram pensando no outro. E onde você vai saber o que o outro quer? Na caixa de perguntas. Então você abre a caixa de perguntas. E aí você vai falar, pô, ó, isso é uma pergunta que conecta. Eu já te ajudei? Qual foi a maior dica que eu te dei? Ou o que está te impedindo de chegar ao seu sonho? Por quê? Porque eu estou trabalhando com concurso. Eu estou trabalhando com concurso. Agora você vai falar assim, que todo mundo tem esse pânico, né? Mas aí ninguém vai me responder. Tem problema não, cara. Você responde, ninguém vai saber mesmo. Então, o que você vai fazer? Ah, mas aquilo ali é para ser o meu termômetro, mas você vai ter. Porque você vai ter a resposta das pessoas ao que você perguntou. Tá? Então, ninguém sabe o que você está perguntando. E o que é mais legal? Quanto mais interações você tem nos seus stories, mais o Instagram vai entregar o conteúdo. Então, se você colocou uma caixa de perguntas, deu um tempinho, ninguém respondeu, você respondeu, bota uma, duas, as pessoas vão falar assim, e ele está me respondendo. E a galera quer atenção. No momento que você responde, você está dando atenção para aquela pessoa. E aí aquela pessoa, ela já sabe que ela é especial. E assim, como eu falei, eu tenho quase 80 mil seguidores, eu dou atenção? Dou, sou eu que respondo. Então, se você está aqui, você postar a aula, você postou a aula, tirou uma foto, me marcou, sou eu que vou te responder. Em algum horário do dia de hoje, eu vou te responder. Tá? E aí, para a gente encerrar, porque já estamos tarde, o que você pode publicar? Artigos, comentários, opiniões que sejam de temas interessantes relacionados ao seu escritório, informativos, newsletters, entrevistas. Então, semana passada, teve uma entrevista minha publicada para Marie Claire. Eu ainda vou publicar. Mas eu consegui, eu fui chamada, e eu não tenho assessoria de imprensa, tá? Mas alguém viu um conteúdo que eu postei e me chamou para justamente falar sobre o stalking virtual. Olha que legal. E aí eu dei a entrevista para Marie Claire. Então, vou colocar ainda. Outro dia eu também fiz uma para a Revista Oeste, essa ainda vai, sobre o que viram a minha postagem quanto ao estupro de vulnerável. Então, o que eles fizeram? Me chamaram para uma entrevista. Olha lá, a gente acha que as pessoas não estão vendo, as pessoas estão vendo. Então, lembra que isso daqui é a sua vitrine. Então, capricha naquilo que você está colocando, no que você quer passar. Então, eu estou procurando um estagiário. Você pode colocar. Você pode botar uma data importante. Você pode colocar sua participação em palestras, ações sociais que você, porventura, tenha participado, ações esportivas, culturais, alguma coisa que seu escritório esteja como parceria. Então, você pode colocar. Essas coisas não tem problema, tá? E aí, eu
agora eu vou ficar um pouquinho com vocês aqui para a gente tirar dúvida, né? Então, a gente encerra aqui. Falei que, desculpa, era para ter acabado um pouquinho antes, mas é porque realmente eu não conseguia. Eu estava em aula, e aí eu estou em sala de aula partilhando a internet do celular aqui, mas eu não podia abrir mão de estar junto de vocês. Esse convite que a Raquel e a Thaís me fazem, estou sempre aí, sou facinha, né? A gente uma vez fez um curso Instagram para advogados, que foi muito bacana, né, Raquel? Então, a gente fez um curso presencial. Eu tenho esse curso em parceria com o professor Renato Porto. A gente faz esse curso juntos, presencial. Então, é um tanto quanto legal, porque você sai com sua ferramenta funcionando, né? E vocês acabam tendo duas visões, tanto a criminal quanto a consumerista, né? Então, acaba sendo bem legal. E a gente fez no Coetos, né? Foi muito legal, foi um sábado divertido aí, que a gente fez, inclusive para gravar vídeos e tudo. Queria agradecer, já encerrando aqui mais uma vez. Obrigada, Thaís, obrigada, Raquel, obrigada pelo espaço, tá? Estou aqui à disposição. Quem quiser me mandar mensagem, pode mandar.